Olá a todos, eu sou Paulo Carvalho e este é mais um Contos do Caixa. E hoje eu vou discutir com vocês o conto A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida. A Júlia Lopes de Almeida nasceu em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro, e faleceu em 30 de maio de 1934, também no Rio de Janeiro. Ela foi uma escritora de uma obra extensa, de muita qualidade, e uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras. Mas, por questões de machismo e porque a academia decidiu seguir o modelo francês que não permitia escritoras mulheres, ela acabou ficando sem a sua cadeira, que foi ocupada pelo seu esposo Filisteu de Almeida. Ele até era chamado do Imortal Consorte por conta disso. E assim, apesar da obra de muita qualidade, ela acabou sendo um pouco esquecida ao longo do tempo. Felizmente, atualmente, tem tido uma busca, um resgate da obra dessa escritora, e a gente vai ver um pouco a qualidade dela nesse conto. No conto A Caolha, a gente é apresentado a personagem título, a Caolha, que é uma mulher descrita como alguém que causa desprezo, aversão, justamente pelo fato dela não ter o olho esquerdo. Além disso, o olho esquerdo escorre pus, gerando uma imagem que gera repulsa. O narrador começa a narrá-la usando expressões pesadas. E é interessante que o narrador não perde muito tempo descrevendo o emocional, como a Caolha se sente, mas pelas ações e as palavras que ele usa para descrevê-la, você sabe muito. Mas, de forma geral, a história nos é apresentada pelo ponto de vista do filho da Caolha, o Antonico, que sofre por ser filho da Caolha. Desde criança ele sofre bullying, ele é xingado, ele chega a receber agressões físicas por ser o filho da Caolha. E a sua mãe, por um outro lado, acaba entendendo, e cada vez mais o filho vai se distanciando dela e ela aceita, porque tudo isso é causado por ela ser a Caolha. Claro que isso não é sem sofrimento, até porque todo o sofrimento, todo o desprezo que as pessoas têm com ela, ela releva tudo isso porque, afinal de contas, ela tem um filho, que é tudo para ela, que é o mundo para ela. E o filho realmente é carinhoso e tem um relacionamento muito bom com ela, só que conforme ele vai crescendo e sofrendo esse bullying, ele vai se afastando dela, chegando a ser um tanto quanto ingrato com essa mãe. E aqui é interessante porque, assim, o Antonico realmente sofre. Então, dá pra gente entender um pouco por que ele age dessa maneira e não taxá-lo simplesmente como alguém desprezível. Mas se a gente for ter uma análise um pouco mais profunda, ele é, sim, um filho ingrato. E é um fenômeno que acontece muito porque, às vezes, as pessoas são oprimidas, em vez delas se ajudarem e lutarem contra aquilo que as oprime, elas se viram uma contra as outras. E é o que o Antonico faz aqui, se virando contra sua mãe. E há um ponto em que isso fica mais intenso, porque o Antonico se apaixona e a sua noiva fala: "Eu caso com você, contanto que você deixe de ter contato com a sua mãe." E aí é o grande dilema apresentado. Ele se livra da mãe e vai finalmente ter uma vida própria sem esta marca de filho da Caolha? Ou ele é fiel à sua mãe, a tudo que ela fez por ele, e dá um tchau para essa noiva que vem com essa proposta indecente? E é interessante, a gente pode até lembrar do filme Rock, né? Que o filho do Rock, no Rock 6, questiona: "Pai, para de lutar, porque eu sempre vivi na sua sombra e agora tá na minha hora, então sai do holofote." E o pai fala: "Seja homem", basicamente. E é o que o Antonico precisa: seja homem. Outras pessoas não têm responsabilidade sobre a sua vida, você tem que tomar ela nas mãos e fazer acontecer. E é o que o Antonico precisa. Sim, é verdade, ele sofre por ser quem é, a sociedade é podre, mas não culpe a sua mãe por isso. Culpe a sociedade e enfrente isso. E aí que, para mim, o conto é uma grande história de amadurecimento. Porque, claro, o conto é mostrado até determinado ponto, quando o Antonico descobre sobre um aspecto que o faz rever toda a ação dele. Mas não apenas ele. Talvez a Caolha também tenha falhado, tenha sido super protetora com esse Antonico e
Isso permitiu com que ele tivesse essa atitude e ele talvez precisasse enfrentar isso. Então, os dois personagens, após o fim do conto, podem seguir uma vida diferente. Pode ser realmente um momento de mudança e amadurecimento para ambos, o que seria muito legal. Aqui a gente vê o momento em que o Antonico pode se tornar realmente um ser humano decente ou virar alguém desprezível de uma vez por todas. Mas além disso, claro que o conto reforça ainda a questão do amor de mãe. A Caolha cria esse filho sozinho, num momento em que mães solteiras não eram bem vistas. O pai abandona pelo aspecto caolha que ela tem. Os dois ficam sozinhos. E ela se desvira, faz o impossível para criar esse filho, como tantas mulheres no nosso dia a dia, na nossa história, né? Quantas avós, mães não fizeram isso que a gente viu? A Caolha fez isso, criou esse filho, e esse filho parece que se esquece disso, né? É interessante que, assim, ele não é totalmente desprezível, realmente, a gente já viu. Ele tem motivos e ele tem um certo valor dentro dele que eu não posso simplesmente abandoná-la, mas ele precisa crescer. E aqui a gente tem um ponto que pode ser realmente o ponto de virada. Então eu acho muito interessante a maneira como isto é apresentada, o cenário todo mostrando as dificuldades dessa mulher e como tudo isso é apresentado a partir do ponto de vista do filho, né? Mostrando a maestria da escritora. Realmente é uma autora que escreve muito bem e que merece ser resgatada. Eu vou agora tocar o trechinho para vocês, mas lembrando, você quer ouvir o trechinho inteiro? Então assina o Caixa de Histórias no PicPay, picpay.me/caixa de histórias, e a partir de R$ 10 você tem acesso a todos os contos que eu gravo aqui nos episódios na sua totalidade. Você pode ouvir eles na íntegra. E outra coisa, temos a nossa lojinha também na Poemice, tá? Eu vou deixar o link na descrição. E olha, as camisetas tão lindas, tem camiseta, caneca e almofada, e tá uma graça, gente, dá uma conferida, tá bom? Então é isso, gente. Bom conto para vocês e até a próxima. Caixa de Histórias apresenta A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo de uma cor indecisa entre branco sujo e o louro grisalho. Desse cabelo, cujo contato parece dever ser áspero e espinhento, boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira, era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa oficina de alfaiate. Ela lavava roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela. Às vezes, até no mesmo prato. À proporção que ia crescendo, ia-se-lhe, a pouco e pouco, manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida. Até que um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo bem e todo mal.
Que lhe importava o desprezo dos outros se o seu filho adorado lhe apagasse com um beijo todas as amarguras da existência?